Aqui nessa área, vamos falar mais outro desafio de dessecação. Imaginamos uma área igual a essa, a gente ainda está no mês de agosto, e nós vamos plantar em outubro, vamos imaginar a primeira semana de outubro. Então temos um tempo para manejar essa área. Como que a gente poderia proceder? Lembrando que não tem uma receita, aqui são algumas ideias. Cada situação, dependendo do produto que o cara tem acesso, a gente pode mudar a forma de agir. Mas primeiro nós vamos reconhecer as daninhas que tem aqui. Bom, então a gente vê que é uma área com bastante planta daninha, imaginando uma área que estava largada. Essa área então, ela vai precisar provavelmente de algumas aplicações, não tem como resolver aqui só com uma, devido à situação, né? E quais são as espécies que tem aqui para a gente começar a entender. Então vamos lá dar uma olhadinha. Nós temos aqui então um pouquinho de sorgo arundinaceae, sorgo alepense também tem aqui, tem os dois. A gente tem bulva, erva daninha resistente, de difícil controle. Nós temos aqui poaia, erva daninha tolerante, de difícil controle. Nós temos aqui um pouco de caruru. Nós temos aqui um pouco de rubinho, leonoros, e temos também aqui, em sua grande maioria, o amargoso. Talvez um desafio também aqui nessa área, uma planta daninha de difícil controle resistente. Por onde a gente poderia começar? Imaginando nesse cenário, choveu, temos uma distância ainda aqui do plantio, mas acredito que seria até para aproveitar a umidade, seria um momento, né? Imaginando que essa área acabou de chover, é um período que a gente tem menos chuva, mas seria um momento da gente começar o manejo. No meu modo de ver, a gente poderia iniciar esse manejo aqui com foco nessas folhas largas. Por quê? Porque a gente tem que ter em mente que se tudo der errado, imaginando que se tudo der errado, quando eu for plantar a soja, é melhor que tenha sobrado folhas estreitas, mesmo que difícil controle, do que sobrem folhas largas, resistentes e tolerantes ao glifosato. Por quê? Porque essas folhas largas, após o plantio, quando a gente tem a soja, a cultura implantada, não é qualquer herbicida que a gente pode utilizar, porque a gente pode acabar causando fitotoxicidade na soja. Então nós temos que aproveitar esse momento. Bom, primeiro passo, a gente teria que entrar aqui com a primeira aplicação, tentando limpar o máximo de plantas daninhas que nós conseguimos, porque elas já estão velhas, então o ideal seria a gente começar a manejar elas. A gente poderia entrar então aqui com um Roundup, por exemplo, uma dose adequada, pelo menos aí 3 litros de um Roundup, que tenha 500 e alguma coisa aí de equivalente ácido. Entramos com essa dosagem, se possível, nesse momento a gente já tem que dar uma primeira pegada nessa bulva, tá? E por quê? Porque ela é uma planta daninha de muito difícil controle dentro da soja, a não ser que a gente tenha uma soja com uma tecnologia, uma biotecnologia que permita esse controle posterior, que nos ajude, como uma soja Xtend, por exemplo, que ela permite daí entrar com dicamba, que é um produto que tem eficácia contra a bulva. Mas, pensando num caso ideal, onde a gente entraria no limpo e não iria contar, né, com essa ferramenta seria um seguro para nós. Mas, de toda forma, seria ideal que a gente entrasse nessa lavoura com ela no limpo. Então, eu iria iniciar, talvez, né, uma possível aplicação seria uma aplicação de Roundup com talvez um mimetizador de auxina aí. E aí nós temos algumas opções, né? Temos o dicamba, por exemplo, né, o Xtend, que é um produto que traria um alto benefício para essas folhas largas, como bulva, e ajudaria, por exemplo, na poaia e entre outras que tem aqui, né? Junto com o Roundup, também a gente teria o controle aí de caruru, possivelmente. Então, essa seria uma alternativa. Existem outros, né? Por exemplo, o dicamba, se a gente for entrar com a soja Xtend, não precisamos nem se preocupar com o período de carência entre aplicação e plantio. Apesar que no manejo antecipado nós temos tempo para isso, então torna-se mais tranquilo.
Existe também a alternativa de outros mimetizadores de auxina e existe também outros produtos aí formulados, prontos para utilizar nesse momento, que traria o controle dessa bulva. E aí, né, nós estamos juntando aqui na nossa cabeça, se nós vamos aplicar o glifosato com mais esse produto, nós vamos ter um ótimo controle de algumas possíveis folhas estreitas não resistentes. Talvez, se esse sorgo não tiver um alto grau de tolerância, muitos deles vão morrer, podendo um ou outro rebrotar até pela idade, por já estar florescido. Mas nós vamos ter uma baita de vamos dizer assim, nós vamos limpar essa área de uma maneira geral, de algumas folhas estreitas susceptíveis. As folhas largas, nós vamos, talvez, se não limpar, nós vamos ter uma eficácia alta aqui. O que vai sobrar nessa área? Poucos rebrotes de algumas espécies, é possível que sobre. O que pode sobrar? Bulva. A bulva nessa área, ela pode sobrar sim, dependendo do estádio que ela está. Então, as menores aqui, com certeza, alguns auxínicos podem matar, né? O dicamba tem alta eficácia, então pode ser que sobre uma ou outra que esteja muito fora de estágio, porque, como a gente viu aqui, a gente tem diversas idades aí de planta daninha. Uma área mais em pousio, uma área mais largada. E sobraria, consequentemente, todo esse volume de amargoso também. Num segundo momento, pessoal, um pouco mais à frente, nós teríamos duas formas de pensar. Quais seriam essas duas formas de pensar? Forma de pensar 1. Eu atrasei um pouco, estou muito próximo do meu plantio. Então eu preciso abafar um pouco esse amargoso, pelo menos, e terminar de eliminar 100% das outras daninhas, bulva, poaia, caruru e outros. Imaginando num cenário que essas folhas daninhas de folha larga já estão um pouco debilitadas daquela primeira aplicação, talvez uma segunda alternativa seria um produto de contato para pegar todas, né? E aí, talvez uma alternativa, né, poderia ser o glufosinato de amônia. Também existem outros produtos que poderiam entrar nesse momento. O glufosinato de amônia, ele iria controlar todo esse resto de bulva, porque já vinha sofrido. As outras daninhas também, provavelmente a gente iria limpar essa área. E o amargoso, a gente iria praticamente dessecar ele e iria possibilitar um plantio. Obviamente que esse amargoso florescido iria rebrotar, ele tem rizoma, reserva de energia, ele iria rebrotar. Nós iríamos plantar essa soja com a palhada seca, essa soja iria emergir em um amargoso rebrotando. A primeira aplicação que nós entraríamos, talvez, nessa soja seria um inibidor de ACCase, né, que são os graminicidas, para poder matar essa rebrota de amargoso, e nascendo outras daninhas, e consequentemente numa área de pousio vai nascer outras daninhas, talvez junto com esse inibidor de ACCase, a alternativa seria entrar com glifosato. Pensando na opção com mais tempo, né? Com mais tempo, a gente talvez poderia ter feito até esse mesmo manejo ou utilizar de outros produtos além do glufosinato, que talvez a gente tenha em estoque para realmente eliminar a folha larga, se possível pegando amargoso. Mas se não pegar esse amargoso, ainda tem a possibilidade com o tempo da gente entrar daí com o inibidor de ACCase e eliminar esse amargoso aí nessa sequencial, para que a gente consiga plantar no limpo. Show? Deu para ter uma ideia de como a gente poderia pensar? Essa é uma de milhões de alternativas, de formas de pensar que eu tenho aqui, tá? Existem várias outras, a depender de disponibilidade de produto na região, o que eu tenho aqui com custo-benefício, beleza?